Oi, oi, bom dia. Seja muito bem-vindo ao meu pequeno mundo de fantasia e arte. O meu nome é Lua, você também pode me chamar de Moon ou Mel. Meu Moara é o meu nome artístico. E esse é meu primeiro vídeo. Eu tô bem animada, um pouco nervosa também, eu acabo me perdendo muito enquanto eu falo. Mas essa foi a minha primeira experimentação com gouache. Eu comprei já faz quase uns 2 meses, talvez, as tintas em tubo da Arturs. E essa foi o meu primeiro teste. Eu achei fácil. Na verdade, eu sempre tive muita vontade de pintar com guache, mas eu tinha vontade de ter aquela jelly gouache, né? A tinta gelatina da Rimi, porque eu acho que ela é muito fluida. E por muito tempo eu fiquei enrolando para ir aprender sobre guache, porque eu queria aquela especificamente. E isso é algo que eu fiz muito durante a minha vida, de esperar ter alguma condição específica para ir atrás do que eu quero, sabe? E isso é algo que eu tô tentando mudar aos poucos. Esse canal, esse vídeo, tudo o que tá acontecendo agora na minha vida são formas de ir atrás do que eu quero. Então, muito obrigada se você clicou nesse vídeo. Eu vou fazer algumas reflexões, explicar as coisas que estavam acontecendo. Enfim. Desculpa a qualidade, eu ainda estava descobrindo como eu ia gravar. Eu prometo que melhora ainda nesse vídeo. Todos os cortes é porque tava meio ruim de ver, ou eu tava fora do enquadramento. Eu tenho muita mania de ficar mexendo no papel, então às vezes eu saía da câmera. Esse potinho aí no canto é Danone com MM, porque é atualmente o meu lanchinho favorito. E eu não paro de comer isso. Tipo aqueles das de criança, sabe? Que vem com os próprios confetes. Eu fiz uma versão em casa mais barata. Esse foi o resultado da minha primeira tentativa. Eu estava contornando já que era um desenho muito pequeno. É parte de um projeto que eu estou fazendo para as minhas melhores amigas. Eu vou chamar elas aqui de Lavender e Daisy. Os nomes são em inglês só porque eu acho mais fofo do que falar Margarida e Lavanda. Mas é para ser uma apresentação dos nossos 3 livros favoritos, e o livro favorito da Lavender é Pequeno Príncipe. Então ficou assim. Essa foi a pequena gambiarra, muito grande na verdade, que eu fiz para conseguir gravar de cima. E funcionou. Incrivelmente, foi no dia seguinte. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com guache, porque ela é uma tinta opaca. E é muito fácil de você ficar sobrepondo uma tinta na outra. Então, é bem o estilo que eu gosto de trabalhar. Eu não me dou tão bem com aquarela, apesar de eu gostar. E acrílica me enche um pouco o saco. Mas eu sempre pintei acrílica em tela e eu não sou muito boa com telas. Então a guache sempre foi o meio termo que eu buscava, assim. E a tinta eu ainda tô aprendendo como usar ela. Esse papel não era próprio. Ele é resistente à tinta, mas não à água. Então, quando eu deixava ela mais úmida para ficar fluido, eu acabava dobrando o papel pra caramba. E dá pra perceber que ele fica enrugado, mas depois eu vou usar papel de aquarela e ele resiste muito melhor. Essas tintas em tubo da Artous, eu tô gostando bastante delas. O meu problema é que, como elas são muito consistentes, elas vão secando no pincel e fica um pouco difícil de espalhar. Então, a cada pouco eu vou molhando, mas como isso não tira a opacidade da cor, né, ela não fica mais transparente, não é um problema pra mim. Eu só precisei ir descobrindo. O papel ajuda muito também, inclusive. Essa daí era uma tentativa de desenhar um olho da Daisy. E tinha jeito ainda, tinha caminho. É o famoso confia no processo, né? Que quando você trabalha com tinta, você precisa confiar e muito cegamente no processo. Que sempre fica um desastre no meio. Mas como era para ser um presente e eu queria que ficasse muito próximo, que desse para reconhecer que é o olho dela, né? Porque eu vou fazer para as duas um desenho desse estilo. Eu acabei não aceitando como esse ficou no final.
eu tava espalhando, assim, a cor da tinta e eu decidi começar de novo. Apesar de que ele ficou legal e eu tô desamassando o papel pra tentar continuar ele logo. Mas eu achei que o olho tava ficando muito pequeno e eu queria fazer uma versão maior. Então eu tentei dessa vez sem o rascunho. E spoiler, eu também vou jogar esse fora. Mas é uma boa tentativa. Eu tava descobrindo ainda como mexer com tudo. E acho que esse foi um passo muito grande que eu resolvi dar de primeira. Até porque pele é uma coisa muito difícil de você pintar, né? De você reproduzir. Mesmo que não seja de uma forma realista. Então eu futuramente mudei a abordagem e resolvi tentar com coisas mais simples. Eu percebi também que, apesar de eu entender de teoria das cores, eu sou péssima misturando tinta. Isso eu sei há um tempo, mas aparentemente a minha criptonita é marrom. Porque era pra ser marrom, eu consegui fazer preto, muito escuro. E ficou um desastre, eu fiquei assustada com esse olho. Então eu também joguei fora, no fim das contas. Eu tentei arrumar, mas eu acabei só borrando tudo. Porque eu não tava deixando a tinta secar direito. Então, pra minha terceira tentativa, ainda com esse papel, porque eu tava insistindo nele mesmo, eu resolvi fazer um cogumelinho. Vocês provavelmente vão ver muito a imagem de cogumelos nesse canal, porque eu acho a forma muito fofa. E eu imagino vários mundos de fantasia quando eu olho para cogumelos, e não só pela questão alucinógena que alguns deles têm, mas porque eu já vi muitas artes desse tipo. Então eu tava pensando, mano, o que eu posso fazer de simples pra ir aprendendo a mexer com a guache? E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi um cogumelo. Porque ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é uma forma interessante, ele é fofinho. E eu ainda não estava deixando a tinta secar. Eu achei o vermelho muito escuro. Principalmente por ele ser uma cor oposta ao verde, eles acabam brigando um pouco no papel. Então o vermelho ficou meio apagado, mas enfim. Eu tava fazendo testes rápidos, foi logo antes do almoço. E eu gostei bastante do resultado, apesar de ser completamente diferente do que eu tava esperando. A solução é você não ter o, o objetivo na cabeça. Eu não sabia o que eu tava fazendo, então não tinha como dar errado. Como diria o gato Cesare de Alice no País das Maravilhas, sabe? Que você só tá perdido se você souber pra onde você quer ir. É um pouco isso. Eu achei que ficou muito fofo no final. Eu nunca eu nunca fui muito boa assim com pincéis. No geral, eu já pintei várias vezes com aquarela, eu já pintei telas com acrílica, eu já pintei com guache escolar, sabe? Aquela que tem as abelhinhas. E pincel não é realmente algo que eu tenha bom controle, a minha mão é muito firme e às vezes eu não consigo controlar bem a pressão que eu coloco nas coisas. Então, eu tava muito orgulhosa de conseguir fazer esse contorno, de verdade. Eu tô aprendendo, mas foi uma experiência interessante, foi muito gostosinho. Eu passei o dia inteiro pintando. Então, eu achei ótimo. Esse foi o resultado. Eu adoro brilhinhos e fazer bolinhas coloridas. Esse foi o que eu salvei. Eu ainda vou tentar fazer esse olho, só não vai ficar nada parecido com o olho da Daisy. E esse eu dobrei, inclusive, quando a tinta estava molhada, e ele foi só uma desgraça pro lixo mesmo. Minha paleta de tintas, né, na verdade. Eu não sou muito boa misturando cores. Eu não gosto muito dessa parte, sinceramente. Essa é a terceira, quarta tentativa de pintar com guache. Foi também uma ideia de presente que eu tinha para as minhas melhores amigas, em que cada uma tinha escolhido uma plantinha para representar a si mesma. A Daisy tinha escolhido esse cacto bola com uma florzinha. E a Lavender tinha escolhido babosa, porque ela é muito vaidosa e tal, ela gosta de passar babosa no cabelo. E eu tinha escolhido pra mim o girassol. Só que eu achei. Eu não esperava que elas não iam ser flores, porque eu vejo elas muito como flores, sabe? A beleza, a delicadeza. Elas são mais vaidosas que eu também. Então, quando eu era a única flor ali, eu me senti esquisita. Inclusive, eu fico passando essa cor diluída por baixo só porque sempre que eu vejo pessoas pintando com guache, elas fazem isso pra dar um fundo.
para as cores e eu achei interessante. Eu tentei pegar um pincel maior que eu tinha para espalhar, mas ele tem as cerdas muito duras e acabou desfazendo um pouquinho o papel, por isso que teve um momento que eu limpei com lenço umedecido. Mas enfim, deu pra arrumar, não estragou muito e tal. Eu só tava mostrando a tinta que eu tava fazendo. Enfim, como eu era a única florzinha ali, eu queria escolher uma flor para cada uma delas, até porque eu vejo elas muito como flores. E é por daí que veio os apelidos que eu tô chamando elas aqui. A Daisy, obviamente, eu escolhi uma margarida, até porque eu tenho um texto para ela, chamando ela de margarida e relacionando ela com os significados das margaridas e tal. Só para contexto, as duas estão na minha vida há 10 anos. A gente se conhece metade da vida uma das outras. E a gente. Elas são tipo minha alma gêmea, assim, minhas pessoas favoritas no mundo. E como a gente tá indo se encontrar essa semana, eu tô gravando na noite anterior. Eu queria fazer vários presentes para elas. A gente tem um clube do livro. E esse era a ideia de um cartão que eu ia colocar junto do livro desse mês, que estão todos na minha casa. Mas, enfim, ele não vai dar tão certo assim no final. Eu tive que reinventar um pouco a ideia. Mas explicando um pouco do significado das flores, a Daisy, eu separei as flores por palavras curtas e provavelmente, dependendo do site, os significados são diferentes. Mas dentro do que eu procurei e do que eu anotei, as margaridas significam sensibilidade e bondade. E eu acho que isso é o que mais define ela, na verdade. É por isso que eu escolhi essa flor pra fazer um texto pra ela e também porque eu tinha acabado de ler Daisy Jones e o nome Daisy tava na minha cabeça. Mas eu também fui procurar o significado do cacto bola, que tem essa florzinha que ela escolheu pra si mesma. E o significado que eu anotei foi resistência, determinação e sobrevivência, que representa o outro lado dela, que ela é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, assim, ela passou por muita coisa já. E ela continua sendo muito fofa, muito gentil com todo mundo. E eu acho isso admirável, assim. Ela é um doce. A gente tá sempre junto, as pessoas às vezes acham que a gente é namorada ou acham que a gente é gêmea. Sempre acontece um dos dois. E eu falo que pra separar a gente, ela é a fofinha e eu sou o oposto, sabe? Tipo, quando você vê uma garota toda de rosa e uma garota toda de preto, é a gente. Inclusive, a cor favorita dela é rosa. O que eu acho adorável e também é a cor que eu vou pintar a florzinha do cacto pra representar isso nela. A Lavender tinha escolhido a babosa. Eu acho que é de conhecimento comum, mas a babosa vem, o nome dela em latim é aloe vera. E aloe significa amarga e brilhante, e vera significa verdadeira. Mas pra ela eu só anotei brilhante e verdadeira, porque são realmente coisas dela. A flor que eu escolhi pra representar ela é a lavanda, por isso que eu estou chamando ela de lavender, que é dentro do significado que eu pesquisei, é serenidade, comprometimento e calma. Além dela ser a pessoa com o maior relacionamento, o relacionamento mais duradouro entre nós três, e a única namorando, ela é a pessoa com a maior saúde mental que eu conheço. Eu acho isso bizarro. Eu admiro muito isso nela. Mas ela é uma pessoa muito tranquila. Ela me faz rir em qualquer momento, assim. A gente nunca. Tipo, mesmo quando a gente tá ruim, as coisas estão bem. Quando a gente tá junto. Por algum tempo, mais de um ano, a gente se via todos os dias. Porque a gente morava muito perto uma da outra. E quando ela se mudou, foi bem difícil pra mim lidar com isso, com ela longe. A gente não se vê com tanta frequência, nem sempre se fala com frequência. Mas sempre que eu encontro ela é tipo um momento de cura, assim, pra mim. Eu me sinto melhor quando eu tô com ela. Ela é tipo minha pessoa favorita pra sair, sabe? Porque qualquer coisa que acontece a gente leva no riso, a gente torna uma grande piada. E realmente não tem tempo ruim com ela. Eu acho isso muito bom.
Ela é meu momentinho assim de paz, enquanto a Daisy é meu porto seguro. Com ela eu converso de tudo. Enfim, cada uma tem um espaço muito importante na minha vida. E eu fico muito feliz que eu já tenha elas há 10 anos comigo. Eu não sei quem eu seria hoje sem elas. Dos desenhos em si, o que eu achei mais adorável foi as lavandas. Eu achei muito fofinho. E, inclusive, não foi o que me fez decidir, mas a lavanda é de uma cor lilás. E lilás é a cor favorita da Lavender. Então funciona super pra mim. O marrom, de novo, sendo a minha criptonita. Na câmera, ele ainda ficou melhor, mas pessoalmente ele tava muito cinza. E eu demorei muito pra conseguir fazer essa mistura de cores. Eu não sabia como eu ia fazer o fundo. E eu decidi fazer esse contorno nas flores. E foi exatamente isso que fez eu desistir desse cartão. Eu definitivamente odiei esse contorno. Não achei que funcionou muito bem. E eu não sabia bem o que eu faria com o fundo. No geral, além desse azul, eu escolhi o azul porque ele era a única cor que não ia ter nas artes. Então ele não ia contrastar com nada, nada ia sumir. Mas eu não sabia o que fazer em volta das flores. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que eu descobri por que as pessoas gostam tanto de pintar flores. É muito mais fácil com o pincel. E olha que eu não sou boa com o pincel. Mas parece que o formato, a forma orgânica delas sai muito mais naturalmente. Pode perceber ali que eu borrei o cacto bola pintando, mas eu só reparei isso muito tempo depois. É, mas enfim, foi fácil pra mim poder conseguir pintar as flores. Inclusive, girassol sempre foi a minha criptonita. Ele fica meio torto e ele ficou grande demais, mas parece um girassol. Então o objetivo eu alcancei. Mas eu nunca tinha conseguido desenhar plantas. Sempre foi algo que eu evitei muito. Eu nunca tinha feito isso. Até tinha, mas eu sempre jogava fora. Porque com o traço, com o lápis, é muito mais difícil representar essas formas orgânicas. Eu sou uma pessoa com um traço muito reto. Eu não sou tanto de curvas. Então, quando eu fui fazer com um pincel, eu estava bem segura, mas saiu muito fácil e eu descobri que é super gostoso. E agora eu quero desenhar várias e várias plantas. Eu escolhi um pincel, uma caneta 02 para contornar. E depois eu tive que trocar para uma 03 porque ela estava falhando. Eu tenho muito esse problema. Eu adoro contornar os desenhos depois de pintar, porque eu não sou uma pessoa de pintar com muitos detalhes. Então eu gosto de contornar com o preto para dar mais forma, né, para a arte. Só que toda vez que eu vou contornar por cima de uma tinta, a caneta falha. E eu não sei bem como contornar isso. Se tem alguma caneta melhor para poder contornar as coisas. Acontece desde canetas permanentes que eu uso para contornar telas, quanto essas canetas finas que eu uso para contornar aquarela e gouache. Sempre acaba falhando, o que não se torna um problema no final das contas, porque o meu estilo de contornar é meio rabiscado mesmo. Eu gosto, eu não sigo a forma exatamente. Eu descobri que isso é algo que me faz muito bem. Seguir um pouco esse bagunçado, né? Porque eu adoro contornar, mas eu não tenho a paciência de fazer o negócio super devagar e delicado. A Daisy também é artista e eu vejo ela passar quase meia hora para contornar um desenho de tão delicado que ela faz, com tanto cuidado, assim, mas não funciona comigo. Então, quando eu percebi que eu só podia fazer rabiscado mesmo, foi maravilhoso e eu adoro o efeito que fica no final. Como eu não estava gostando dos fundos, eu decidi cortar as flores e eu transformei elas em adesivos. E assim elas podem tanto deixar a cartela de adesivos como um cartão, colar num papelzinho mais grosso, né, num papel cartão, que eu vou indicar isso para elas. Infelizmente eu não consegui passar na papelaria para comprar. Mas ou elas podem usar como adesivos separados.
eu digitalizei na impressora, depois eu passei para o Krita, que é o programa que eu uso para desenhar digitalmente. Eu coloquei o significado das flores embaixo de cada uma, resumido em 2 palavras, né, para cada uma. E depois eu imprimi com a impressora que eu tenho aqui em casa mesmo e um papel fotoadesivo. Em outro vídeo eu mostro como ficou o resultado, que eu quero gravar todo o processo dos presentes que eu fiz. Isso daí foi só uma parte deles. E eu percebi agora que eu não falei sobre o significado dos meus. O girassol, ele significa tanto vitalidade quanto alegria. E também é o símbolo do autismo e das doenças e das deficiências neurodivergentes, se não me engano. E eu tô no processo de diagnóstico do autismo. Então, sempre foi uma flor que eu me identifiquei. Quando eu descobri isso, fez todo sentido do mundo. E a costela de Adão, que em inglês o nome é Monstera, eu descobri que o significado é abundância e criatividade. E eu acho que a criatividade é o meu traço mais forte, pelo menos o que eu mais me orgulho. Então, foi essa planta que eu escolhi pra mim. Esses são só os detalhezinhos finais. Eu não sei se eu consegui terminar todos os assuntos que eu trouxe. Eu queria conversar como se fosse um áudio mesmo, que eu vivo mandando pros meus amigos, inclusive icônicos, meus áudios completamente bagunçados. Assim que ficaram as florzinhas, eu imprimi elas assim também para os adesivos, junto com outra parte que faltava do presente. E no geral foi isso. Eu vou mostrar rapidinho daqui a pouco o que produzimos no geral nesse vídeo. Eu quero agradecer muito a quem assistiu até aqui. Comente se você sabe algo sobre guache, se você gostou, se você quer conversar comigo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever. Obrigada, até a próxima!